Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, bom dia, querido. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber. Bom dia, nossos amados aí da Rede 316 e os que estão chegando daqui a pouco aqui no YouTube com a gente, né? Tudo em paz. E acertou, estou em Samambaia ainda. Samambaia ainda, é? Muito bem, tá certo. Esse ainda aí é o quê? Tá prometendo o quê esse fim de semana, doutor Egnaldo? O senhor vai abrir pra gente ou vai deixar assim o povo na expectativa, então? Não, saí de Samambaia aqui só ano que vem, quando tiver férias do serviço. É? Por enquanto é por aqui mesmo. Achei que você ia dar uma fugida esse fim de semana, rapaz. A vontade é grande, mas por enquanto a gente vai fica daqui por aqui. de moto daqui ou de carro, né? Daqui para o Rio de Janeiro, passa em Itaguaí, não? Não. Tem nada a ver, não, né? A gente vai pela Dutra, São Paulo, Belo Horizonte, eu já chego por lá. Dá para passar também, tem caminhos para passar lá, mas de Barra Mansa para Itaguaí é melhor. Barra Mansa, Itaguaí. Tá certo. Muito bem. É que a nossa querida irmã Maria Araújo falou que quando a gente for de moto daqui, pra gente passar lá para afilar umas bananas que ela tem lá, né? Um negócio lá top lá para nós. Então ela falou quando a gente for, entendeu? Comer umas Isso é bom bananas. demais, então prepara a sua moto. Como é que é? Isso é bom demais, então prepara a sua moto. Mas com certeza. Eu falei para minha esposa aqui que eu vou comprar aqueles triciclos. Você já viu aqueles triciclo invertido? O invertido. E... Já viu que é 2 rodas na frente e uma atrás? Eu acho demais, rapaz, aquele bicho lá. Então vai ser uma daquela ali, viu? Em nome de Jesus, a gente vai aí dar um rolê no Brasil aí de moteira. Então. Amém. A primeira vez que eu vi esse triciclo, eu achei que estava errado o modelo dele. Aí depois que eu soube que era um modelo novo. Eu vi isso aí, rapaz. Eu vi no encontro de motociclistas, né? Eu tenho sempre a motocleira, a parte pejorativa do negócio, né? Mas eu vi no encontro de motociclistas que teve aqui em Brasília a primeira vez, e eu vi tinha umas 2, 3 motos dessa lá. Eu fiquei assim apaixonado pelo negócio. Falei, aí pronto, aí, a moto não é feita para cair, essa aí não, essa aí é top, essa aí não cai não, de jeito nenhum. Meu Deus. Bom, mas são 10h09. Doutor Egnaldo, nós vamos falar sobre o que hoje, meu amigo? Hoje nós estamos terminando aquele tema, né? Recuperando os sonhos perdidos, valorizando a vida. Esse é o momento de pensarmos nisso daí, valorizar, né? Ver Sim. que temos muito a aprender no dia a dia e precisamos investir na vida, investir no conhecimento, viver uma vida, como eu tenho falado, mais leve e feliz. Muito bem. Tá certo. Então, vamos lá. Então, a gente... hoje nós estamos já falando... É o terceiro dia, né, desse mesmo tema ou não? É o segundo? Não te ouvi direito. Aumenta um pouquinho o seu som. É o terceiro dia desse mesmo tema ou não? Nossa, já é o 4º dia, já é o último. Nós estamos falando desde o início do mês. Ok. É isso mesmo. Quinta-feira que vem já vai ser... Já é agosto, né? Já é agosto. Isso mesmo. Vai ser até dia 1º de agosto, né? De agosto, né? Muito bem. Então hoje já podemos dizer que é a última quinta-feira de agosto, tá certo, então. Muito bem. Última quinta-feira de julho, né? Hã? Nossa última quinta-feira de julho, né? De julho, né? O que eu disse foi agosto, né? Então, tá vendo? O tempo tá tão rápido que eu tô já querendo que chegue dezembro. Então, para começar tudo de novo. Mas, então vamos lá, doutor Egnaldo. Então, eu queria que o senhor trouxesse mais uma vez aí pra gente, para o pessoal que está chegando. Aliás, essa semana chegou muita gente nova aqui na rede, né? Muita gente nova mesmo. Então eu queria que o senhor pudesse mais uma vez nos introduzir ao assunto, né? Para a gente dar continuidade. Isso, nós começamos, né, dando só um feedback aqui, pastor. Começamos falando no mês de julho, né? Chegamos no meio do ano, atravessamos o meio do ano e começamos a falar sobre os sonhos, né? E aí é onde começamos com o tema sobre recuperando os sonhos perdidos. E lembramos que os sonhos fazem parte da nossa história. E foi um momento de avaliação, um feedback para cada um de nós. Estávamos pensando o que nós conquistamos
até esse meio do ano. Se não conquistamos, aonde falhamos, o que houve que nós deixamos de alcançar talvez as metas que já traçamos até o final do ano. Algumas pessoas já traçaram suas metas, e assim, até que momento ele está nesse tempo? Foi um momento de avaliação. E aí fomos falando sobre essa questão do recuperar o sonho, e principalmente cuidando de si mesmo, cuidando da saúde, investindo no dia a dia. E aí, na semana passada, trabalhamos também sobre a questão dos sonhos, e hoje é valorizar a vida, né? E principalmente quando a gente chega no momento do nosso sonho, às vezes a gente. E o que acontece que a gente aborta os sonhos? Vamos lembrar que quando estamos falando de sonhos aqui nesses dias, nesse mês de julho, não estávamos falando de sonhos aquele que eu tenho quando eu estou dormindo, né? É o momento que é aquele sonhos que são projetos, e trabalhamos isso muitas vezes para poder ter um sonho, né? Eu tenho um sonho, eu tenho que colocar ele como realidade, trazer ele para a realidade do dia a dia. E com isso eu tenho que traçar metas, objetivos, investir. Então, em algum momento da nossa história, seja nesse ano ou durante a nossa vida, alguns sonhos eles foram deixados pelo caminho. E muitas vezes são traumas, são angústias, são tristezas, perdas, né? Então, a dor da perda ela é muito grande, principalmente quando, como nós falamos, da perda de familiares. Então, aquele luto, aquela dor. Então, isso é natural que a gente vivencie. Muitas vezes a desistência de muitas coisas. E outras coisas são as dificuldades, aquelas que nós mesmos fazemos, causamos a nós mesmos quando não planejamos direito, né? Ou então que a situação, a circunstância, ela nos afeta, como nós falamos lá, o que mais foi falado, e hoje não tem sido falado tanto, né? Que foi aquela tragédia lá no Sul. Mas aquelas pessoas ali estão recomeçando a história. Então, falamos sobre valorizar, né? Recuperar os sonhos, também recuperando os sonhos, trabalhando novamente os novos investimentos. E hoje nós vamos fazendo esse apanhado todo, falando sobre valorizar a vida. O que é a vida? Qual o sentido da vida para você que está conosco aqui no YouTube e para você que está ouvindo também aí pela Rede 316. Já fica o nosso abraço, pode vir participar conosco, e aí a gente vai trabalhando esse tema no dia de hoje. Muito bem. O senhor está me ouvindo bem, doutor Aguinaldo? Estou te ouvindo bem agora. Tá, perfeito. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, ainda falando sobre sonhos perdidos, né? A gente vai entrar aí nesse complemento do tema de hoje, que é valorizando a vida. Mas ainda nesse tema de sonhos perdidos, doutor Aguinaldo, assim, o que o senhor indicaria como primeiros passos, né, que alguém poderia tomar para começar a perseguir, vamos dizer assim, novamente, um sonho que de repente foi abandonado? Reescrever o seu sonho, pastor. A realidade é que, o pastor vai lembrar muito bem, que a gente comentou que tem pessoas que chegam e falam assim, eu não tenho sonhos, né? E vou citar novamente, eu citei semana passada, que foi da semana retrasada, e semana passada eu lembrei da irmã que entrou em contato e perguntou assim, olha, será que depois que eu já casei, criei meus filhos, já cheguei a uma certa idade, fazer uma faculdade vale a pena? Então, semana passada nós até citamos, né? Porque se é um sonho de realizar a sua faculdade, não tem idade, né? Desde que você possa... Isso valorizar, já faz parte do valorizar a vida. Quando você resgata alguns sonhos que você queria uma resposta para você mesmo. Às vezes a gente perde o sentido quando os sonhos estão ligados a querer satisfazer a alguém, por exemplo, ou provar para o outro. Então, na realidade, a gente vive uma angústia muito grande, aquela correria que quando a gente quer provar para o outro, ou que somos capazes, ou que conseguimos fazer, ou que atingimos um objetivo, isso acaba sendo uma pressão que nós temos sobre nós mesmos. Mas, quando você começa a observar, e aí, respondendo também a sua pergunta, no momento em que eu consigo avaliar um sonho e observar que esse sonho, ele é possível, ele é realizável, porém, naquela ocasião, eu passei por algumas situações, circunstâncias, sejam financeiras, sejam mudança de estado, e eu não consegui
eu tive que abortar por aquele momento, mas isso ficou, aquele desejo ficou no meu coração. Então, o primeiro detalhe vai ser começar a avaliar como que eu estou agora, como é que eu penso em relação a isso, como é que eu vou vivenciar esse momento e poder agora resgatar. Talvez, e aí eu tenho que ser bem realista, é que talvez eu não consiga realizar da forma que eu tinha com aquele todo vigor que eu tinha antes, mas eu posso realizar agora. Tipo, um sonho, como nós já falamos, um sonho de viajar com a família. Talvez eu não consiga. Hoje, muitos vão falar, eu gostaria de ter uma viagem para o exterior. E aí ele tem um filho que está morando lá, então ele não vai mais com o filho, ele vai visitar o filho. Né? O pastor Pedro Moura, de vez em quando, está indo visitar, né? Ali nos Estados Unidos, meus familiares, meu netinho. Então, assim, às vezes eu não vou com a família igual eu gostaria lá quando estavam menores. Mas hoje eu posso fazer se eu tiver um parente. Mas eu tenho um amigo, eu tenho alguém que eu quero fazer. Então eu vou ter que novamente resgatar esse sonho, ver as possibilidades e investir nisso, na minha história. Então, resgatar os sonhos. O que é valorizado para você como sonho e como que você está hoje para você avaliar isso? De repente você conversa com alguém e ele fala assim, eu tinha um sonho de fazer uma pós-graduação ou um mestrado. Ok, dá tempo, hoje está melhor do que antes. Porque no passado, olha só as limitações. Antes você fazia uma graduação, tinha que pensar numa graduação, tinha a dificuldade da distância e todas elas eram presenciais. E o custo era muito alto. Hoje nós temos faculdades mais acessíveis, EAD, e você vai precisar, mas aí eu não consigo mexer. Você pode passar no cursinho aí, trabalhar com isso para você aprender a lidar, né? Que todo, vamos dizer assim, muitas pessoas, falar todo mundo é generalizar muito, né? Mas a gente observa que mais de 90%, mais de 80%, por causa da pandemia para cá, esse contato online e tudo foi favorecido. Então, várias pessoas hoje estão lidando com esse momento. Então, o que é importante pensar? É você valorizar a sua história, olhar qual o sonho que você tem. Quando foi, qual foi a motivação naquela ocasião que você gerou esse sonho? E trabalhar agora as suas, e é o que a gente entra agora, né? Que é trabalhar a realidade, as decepções, o que aconteceu, que você não pôde realizar, e retomar esse momento de poder investir nos seus sonhos com a realidade atual, com agora, com o que você tem, e como que isso vai mexer na sua história. Então é importante pensar nisso, pastor Elber, e investir nesse cuidado, nesse momento de trabalhar os seus sonhos. Outro detalhe também que a gente vai observando em relação a isso, né, que a gente também, como ser humano, né, nós não vivemos sozinhos. O sonho ele é gerado ou pela sua história de vida, por exemplo, pelos seus pais. A gente encontra, eu conversando com um jovem um dia, ele falou, olha, eu gostaria de fazer enfermagem. E conversando na história dele, ele traz uma circunstância da vida dele, da vida de que ele viu os familiares sofrendo por questão de saúde, que ele poderia estar cuidando melhor, ele vê que o seu pai ou um familiar hoje está numa certa idade, uma idade mais avançada que precisa de cuidados. Então o sonho dele hoje foi ressignificado por causa das dificuldades que ele passou. Então é importante a gente observar o que é o sonho para você e qual é esse sonho, qual vai ser a satisfação que você vai ter, pense já futuramente, mas comece a trabalhar agora, né? Porque aqueles projetos, objetivos, você tem o sonho, transforma ali os objetivos, crie metas, começa a investir e comece a trabalhar agora para fazer, porque o sonho para você realizar, ele não é do nada, ele começa já com os objetivos sendo traçados. Então, talvez você tenha parado de investir nesses objetivos, alguma coisa aconteceu na sua história e você vai trabalhar isso daí. E outro detalhe é que a gente não vive sozinho, né? A gente nasceu numa família, essa família ela tem um valor para a gente, às vezes a gente passa por algumas dificuldades lá, temos as nossas qualidades, temos as nossas dificuldades, os defeitos que precisam ser trabalhados, né? Como a gente já falou aqui, certa feita, sobre a procrastinação, aquela história, eu faço amanhã, e o sonho vai embora e você não fez.
Então é importante lidar com toda essa circunstância no dia a dia. Então, o que você tem feito? Como que você tem trabalhado? Como você tem investido na sua história? Ok, pastor Elber? Muito bem, agora são 10 horas e 22 minutos em Brasília. Tá me ouvindo bem, doutor Aguinaldo? Ótimo e claro. Deu um desmaio aqui, né, no meu YouTube, mas já voltou aqui. Já fizemos. Eu percebi. Já fizemos aqui uma ressuscitação e o bichinho voltou aqui ao normal. Muito bem. Obrigado, Lui. Acho que o Lui deve ter acionado alguma coisa por lá, né, e me trouxe de volta. Bom, mas muito bem, olha, são 10 horas e 22 minutinhos. Então, eu quero lembrar você o seguinte, ó, para aqui no nosso WhatsApp, você pode mandar aí o teu alô, mandar o teu recado, mandar a tua pergunta, comentário, caso você não queira se identificar. Se não for nenhum problema para você se identificar no tocante às perguntas, você pode mandar, você que está aqui no YouTube, claro, você pode mandar aqui no nosso chat as tuas perguntinhas, alguma dúvida que tiver aí sobre esse tema de hoje, né, que a gente está aqui já abordando com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro. Só lembrando que você que foi entrando aqui na nossa programação, aproveita e dá o like lá, viu? Não esquece não, dá um like lá, né, para que a gente possa, a plataforma possa ajudar aí o canal da Rede 316, né, a estar sendo divulgado. Aproveita já também, clica lá no sininho, divulga também, compartilha, né, esse link também aí para todo mundo que você conhece e avisa todo mundo que o doutor Aguinaldo Pinheiro já está aqui ao vivaço aqui na rádio, tá bom? Não esquece de deixar esse like lá pra gente. Então, doutor Aguinaldo, a próxima pergunta que eu queria trazer para o senhor é o seguinte: como que o senhor definiria aí o conceito de, aí, entre aspas, né, valorizar a vida em num contexto psicológico? Ok. O contexto psicológico, que a gente já vai trabalhando tudo isso, ele vai valorizar a vida, ele vai mexer muito e vai trabalhar muito a questão do seu bem-estar, né? E principalmente as questões emocionais. Muitas vezes a gente passa e é atravessado, né, durante as circunstâncias da vida por alguns sentimentos. Eu até citei aqui, às vezes o nosso sonho, ele é abortado, ele é parado, ou às vezes a gente chega e fala assim, eu não tenho sonho por causa de traumas vivenciados, ok? E aí eu preciso trabalhar justamente essa questão emocional, psicológica, e aí entra nisso. Por que eu não consegui realizar o meu sonho, mas esse sonho continua me perseguindo? Ou seja, eu vou dizer que é um projeto, uma etapa que não foi concluída na nossa história. E em algum momento ela vem trazendo ali o sentimento de culpa, às vezes, uma autocobrança muito grande, e isso afeta o nosso emocional. Então, eu preciso estar atento em que não é aquele momento que quando você conquista algo, você fez, conquistou, e agora você vai partir para outro, sem problema nenhum. Então, é muito gostoso quando você, num setting terapêutico, está conversando com um dos seus clientes ou pacientes, conforme chama lá, ou consulentes, conforme alguns chamam, mas você está ali, numa sessão de psicoterapia, e você conversa com aquela pessoa e ela traz um assunto que muitas vezes é tão difícil para ela, e você sai ali, e é o momento que eu preciso estar presente ali, né? Porque quando termina a terapia, eu digo o seguinte: a terapia não são só aqueles 50 minutos ali, ou 45 minutos ali junto com o psicólogo. A sua terapia, ela continua durante a semana. E muitas vezes a gente fala do sonho, a pessoa falou que não tem, ou o que ela tem ali, e durante a semana ela vai elaborar, ela vai trabalhar isso. E vai poder resgatar aquele desejo ou a satisfação. Isso é vida. Ele está valorizando, ele está investindo, e emocionalmente ele está tendo um crescimento, né? Ou então, muitas vezes, ele vai se debater com a dor que o fez parar aquele momento, e ele vai precisar ser trabalhado, essa dor, para poder não ficar se cobrando tanto e investir no seu dia a dia, pastor El. Muito bem, agora são 10 horas e 27 minutos em Brasília, 10h27. Eu vou
Só avisando, né, que as pessoas que estão mandando para a gente recado, que quiserem mandar perguntas para a gente lá no 11 930 0303 16, a gente não vai estar identificando, ok? E claro, para você que está aqui no chat, quiser mandar perguntinha, já já a gente vai ler aí as perguntinhas aqui do chat ou não só as perguntas, né, as participações que estão aqui no chat, já já a gente vai trazer aí para o doutor Ignaldo. Doutor Ignaldo, e qual seria o papel de gratidão na valorização da vida? Papel de gratidão? É. Ou sentimento, né? Porque assim, quando eu estou valorizando a vida e eu estou cuidando disso, o papel de gratidão é me deixar um bem-estar. Olha que maravilha. Quando você está vivenciando algo que é gratificante na sua história, até aquele que está do seu lado, ele vai sentir a sua vibração, a sua alegria, porque você está conseguindo transmitir ao outro, e a pessoa olha para você e vai falar assim, como que essa pessoa vive tão bem, né? Às vezes, talvez o pastor já tenha vivenciado, né, algumas coisas, assim, olha, conversei com tal pessoa, ela está passando um problema tão difícil, mas quando eu fui conversar com ela, fui visitá-la, eu que saí ali abençoado, eu que saí grato ali, porque a forma dela viver é diferente, né? Ou seja, ela está consciente de quem é, como que está, mas ela sente paz ao coração e grata por ter mais um momento de vida, mais uma oportunidade, por ter contato com mais alguém. Muitas vezes nós vivemos ao contrário, né? Muitas vezes quando alguém chega ao nosso lado, ou às vezes, principalmente, e aí eu quero desafiar você que ainda não fez, mas faça, né? Que é visitar, por exemplo, um lar de idosos, né? E ali você observar que aquela vida que tem tanto a ensinar, ela vai repetir as mesmas coisas se você visitar várias vezes, talvez, né? Mas você vai observar ali aquela alegria naquele olhar, naquele coração, e quando você sai dali, você sai com uma sensação de ter sido útil. Gratidão, tá ali, né? Não é só dizer muito obrigado, mas é vivenciar cada momento, sabendo que ele é único e você soube vivenciar ele para aquele momento. E aí o sentido de gratidão, ele traz essa satisfação sobre nossas vidas. Muito bem. Nós estamos conversando com o nosso querido doutor Ignaldo Pinheiro, em mais um No Divã da Rede. Para você que está chegando na rede essa semana, né? Toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo com o doutor Ignaldo Pinheiro, que é pastor também, né? E é psicólogo clínico, e está aqui com a gente toda quinta-feira às 10 horas da manhã. E claro, você pode ir lá no YouTube, Rede 316 TV. Aí você vai poder assistir também esse bate-papo ao vivo. Estamos agora às 10 horas, 10h30 em Brasília. Estamos ao vivo com o doutor Ignaldo aqui na rede, e você pode então estar conhecendo aí nosso querido doutor Ignaldo Pinheiro. Doutor Ignaldo, e assim, mais uma perguntinha: como as pessoas podem aprender a reconhecer e apreciar seu próprio valor e importância, doutor Ignaldo? Isso é fundamental. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver olhando para você mesmo, né? Não é egoísmo não, tá, gente? A gente pensar, pastor Elber, justamente isso. Muitas vezes nós nos exaltamos, né? Eu preciso tomar cuidado com isso, tá? Mas quando eu realizo algo que é bom para mim e ao outro que está do meu lado também, isso é muito bom. Por exemplo, numa vida conjugal, o casal, quando o pai, ali, o marido que é provedor, ou juntamente com a esposa, que ambos trabalham ali, e consegue programar uma viagem, seja para qualquer lugar do país, né, e trabalham juntos, leva aqueles que estão à sua volta, se tiver filhos, a vivenciar o mesmo. E ele vai investindo nisso, ele vai estar valorizando a si mesmo, aquela pessoa que ele convidou para fazer parte da sua história, que é um outro detalhe, né, que seria que é o seu cônjuge e os seus filhos que agora chegaram, e ele consegue realizar, ele vivencia essa valorização da vida. Então ele olha quem ele é
e ele vai poder um dia falar assim, olha, eu consegui. E é muito gostoso quando você está com alguém, e esse é outro cuidado que a gente toma, né? Muitas pessoas não gostam de falar das realizações por causa da inveja, que existe, né? Mas é muito bom quando você está com alguém que ele fala, olha, eu planejei, ou eu estou planejando e consegui fazer isso. Por exemplo, se a gente, né, trabalhar, planejar e ter esse triciclo aí para a gente ir lá buscar umas bananas lá em Itaguaí. Olha que coisa legal, né? Logo ali, dá um pulinho em Barra Mansa, que é próximo, bem próximo, e já passa em casa. Então, olha só quantas coisas. Então, a questão é programar, projetar tudo isso daí. E aí você vai, e eu vejo, por exemplo, eu não participo ainda de um grupo, né, de motociclistas, mas assim, eu acho lindo, eu vejo quando eu estou viajando, que eu vejo aquele grupo de motociclistas, a ordem, como que eles vão, para qual momento, qual é o que está ali na frente como batedor, quem está lá atrás não deixando o outro ficar perdido, e assim a gente vê aquela unidade, né, aquela comunhão, um cuidando do outro, isso é fantástico. Então, assim, a gente vê um grupo de pessoas valorizando aquele momento que estão vivenciando. Isso traz realização, traz alegria e cuidado. Você pode fazer com a sua família, ou com outro que está ao seu lado, ou então se você escolheu um momento de solitude. Isso tinha um pastor lá no Rio de Janeiro, um amigo nosso, tem, né? E ele um dia falou justamente isso, olha, eu tiro, num dado período, eu tiro 3 dias para eu me retirar, para eu poder trabalhar a minha vida, rever a minha história, investir e poder trabalhar. Eu vejo o meu ministério, como é que eu estou com a família, então eu converso com a minha família e fico 3 dias numa pousada, sozinho, para rever a minha história. E isso também é muito bom. Ele nutre a vida, nutre a história. Muito bem. Bom, são 10h34 em Brasília, é o Nodivan da Rede acontecendo nesse momento aqui na rede. Pastor, doutor Aguinaldo, vamos para os recadinhos, já que tem muita gente participando aqui no chat, né? Deixa eu... Pastor Elber, antes do recado, não sei se hoje está conosco, mas eu lembro que na semana passada era 11h20 mais ou menos, já estava saindo, estava muito atrasado, e alguém fez uma pergunta, eu não recebi a pergunta, eu não consegui ver. Se essa pessoa estiver junto com a gente aí, manda de novo a pergunta, se lembrar para a gente aí, tá bom? Ok. Ô Luiz, na semana passada, eu acho que foi, essa pergunta veio, você não lembra se foi no chat não, né, doutor Aguinaldo, ou foi na... Não foi no chat não, foi porque se fosse no chat eu teria visto. Ah, tá, então foi no nosso WhatsApp. Então, Luiz, quinta-feira passada, hoje é 25/18, então, dia 18 de julho, vem pra gente lá, mais ou menos esse horário, aí você vai ver as perguntinhas lá, eu acho que 11, depois das 11 horas, 11h15, mais ou menos, né? Era quase 11h20, mais ou menos, né? O Luiz já tentou procurar lá, mas veio muita mensagem de lá para cá, ele tá tentando. Se tiver, mas se o nosso ouvinte tiver, a gente quer responder. Mas vamos lá pro chat então, pastor. Eu vou tentar ajudar ele aqui, eu vou dar uma busca aqui também, aqui, enquanto o senhor responde a perguntinha, eu vou procurar aqui também. Mas vamos lá, deixa eu mandar um alô pro pessoal que já tá aqui no chat com a gente. Nosso querido Paulo Roberto Firmo está na área e ele está dizendo assim, bom dia, doutor Aguinaldo, bom dia, Welber Costa, muito top essa programação da nossa querida 316. A Rosângela Arruda também está aqui, ela está dizendo bom dia, graça e paz. Oi, Rosângela, bom dia. O Paulo Roberto está dizendo assim, dúvida, nosso querido Welber é pastor ou não? Eita, desde 2021, desde 2000... Desde final de 2001 ali, foi quando esse negócio aconteceu, viu, irmão? Então, assim, que Deus abençoe as pessoas que participaram deste ato, né? Isso mesmo. Não parece, né, o Paulo Roberto, mas porque pode ver que pastor é um cara sério, o pastor é como o doutor Aguinaldo, um homem sério, né? Assim, com seus semblantes serenos e equilibrados, né? Então, tudo bem. Mas tudo bem. Ô, Paulo, obrigado, querido. Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais. A Rosana tá aqui. Ela tá dizendo assim, graça e paz, pastor Welber e pastor Aguinaldo. Obrigada por continuar falando sobre esse assunto. Abraço a todos que estão escutando. Uriel Souza tá dizendo, bom dia, pastor Aguinaldo. Tô passando aqui só para deixar o like. Obrigado, Uriel. Manda aí, o pessoal. Obrigado aí, ó. Não esquece, isso é importante. Aí ele falou assim, vou ficar ouvindo pela rede 316. O áudio aqui está um pouco baixo na rede, está normal. Já voltou aí, gente? Algumas pessoas estavam reclamando que o áudio estava baixo no YouTube.
Já voltou ao normal aí? Para mim aqui, pelo menos, eu achei que estava normal já, né? Não sei se deixa eu só dar uma conferida aqui no tocante a isso. Cadê? Aqui, agora sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu agora sim, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Pronto, agora sim, para mim aqui tá 100%, viu? Ainda há pouco tinha dado um conflito, por isso até que saiu aqui, eu saí do YouTube rapidinho, mas depois voltou, porque tinha dado um conflito aqui com o meu computador, alguma coisa, né? O link com o Windows, sei lá o que aconteceu, mas o YouTube fugiu, mas quando voltou ao normal, viu? Ele foi se confessar e depois voltou ao normal. Muito bem. Obrigado, Uriel, Deus abençoe. A Simone Dantas também está aqui, ela está dizendo assim, bom dia, que bênção essa programação da Rede 316, Deus abençoe grandemente a todos. A Simone Dantas, ela é da PIB lá de Jacuí, São Miguel Paulista, São Paulo. Obrigado, Simone, Deus abençoe, querida. A Rosana também está por aqui, a Rosana Dias, ela é da PIB lá de Conceição do Coité, na Bahia, plugadíssima com a gente. A Ana Cristina também passou por aqui, ela está dizendo bom dia, graça e paz, amados irmãos e irmãs. Doutor Aguinaldo Pinheiro, demais irmãos da nossa querida 316, obrigado, querida, Deus abençoe. Alessandra Lasman, aliás, a Alessandra Lasman, doutor Aguinaldo, já falou que é pra gente rodar. Vamos rodar. Ela você tá ligado que ela pertence, inclusive, a um clube aí, né? Exato. Os motociclistas da bênção, lá não sei como é que é o nome lá, os abençoados. Ela vai falar aqui pra gente já. Ela vai falar. Bom dia. Um abraço para a Alessandra, todos aí. Isso. Ela tá lá em São José dos Campos, ela tá dizendo assim, bom dia, com muitos Os, muitos Is e muitos As, meu amigo pastor Aguinaldo, quanto tempo, que alegria te ver e ouvir. A Ana Cristina tá dizendo graça e paz, pastor Elber, assistindo aqui essa bênção, essa programação da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A Alessandra Lasmo, pastor Elber, bom dia! E mandou aqui mais de novo, aqui, o que mais? Ela mandou aqui esse monte de caracteres que aparece aqui para mim, são os coraçõezinhos que ela mandou aqui pra gente. Pergunta, doutor Aguinaldo, pessoal da Bíblia em quadrinhos, qual a influência das relações sociais na forma como valorizamos nossa própria vida? Pergunta boa, hein? Boa pergunta, e eu creio que eu quase já respondi essa pergunta quando você me perguntou sobre o valorizar a vida. A influência das relações sociais é que aquele que vai estar do nosso lado, nesse momento de relação, ele vai sentir a mesma alegria. Ele vai ver que você valoriza a vida, não é aquela pessoa que nem aquela hiena que fica reclamando o tempo todo, porque um dos detalhes, quando a gente fica sempre reclamando, né, ou murmurando, e a vida sempre está difícil, naturalmente, antes da gente chegar, e você já deve ter visto em alguns filmes ali, algumas séries, que quando aquela pessoa que reclama muito está chegando, cada um vai saindo de perto, né? Geralmente, e aí essa pessoa sempre se sente sozinha. Mas quando ela valoriza a vida, quando ela reconhece quem ela é, ela respeita o outro, né? Ela tem uma empatia com o outro, quer que o outro também valorize a vida, esteja junto, né? Trabalhar isso daí. Nas relações sociais, isso vai trazendo para a própria pessoa uma alegria, porque ela vai estar sempre presente com outras pessoas, e é gostoso você estar com pessoas que se sentem bem e nos fazem sentir bem, que nos ajudam, porque mesmo elas caladas, elas vão nos ajudar, né? Só o estar presente, tem pessoas que a gente, assim, é uma alegria que dá vontade de você continuar perto dessa pessoa, né? E isso é muito bom. Então, a influência nas relações sociais vai trazendo justamente isso aí. Quanto mais você valoriza a vida, você quer que o outro também valorize a sua vida. Você vai estar atento, que é uma pergunta sempre o pastor Elber faz aqui, né? Como é que eu faço aquele que está perto, se presenciar alguém que está vivendo um transtorno? Se você percebe que uma pessoa está do seu lado ali naquele grupo e ela passou por alguma dificuldade, se você é um amigo, alguém que está próximo, você vai vivenciar aquele momento e vai ajudar. Se você não, por algum momento, estava distraído, não percebeu, você vai perceber nas reações dessa pessoa que ela não está com aquela alegria que estava, e você vai sinalizar isso. E você vai poder ser aquele agente de mudanças naquela história. Se aquela pessoa, por algum momento, por algum trauma, por alguma dificuldade, começou a ter a desistência da vida, como nós falamos da semana passada, né, que quando a pessoa começa a vivenciar isso, e ela começa a viver esse desânimo, então começa a passar por um momento próximo a uma depressão, você está ali para poder ajudá-la, ou levando
mostrando para ela sobre o valorizar a vida ou ajudando a procurar ajuda com um profissional. Então, vale a pena, e quanto mais você se sente bem, agora é claro, vamos estar atentos. Não significa que eu vou todos os dias estar sorrindo, mas uma das coisas eu sei, né? Vou lembrar agora um texto que nós também falamos aqui da Bíblia, a Bíblia mostra muito bem, né? O próprio apóstolo Paulo, né? Que vai falar assim, ele fala para os cristãos, se eu não me engano, de Filipos, que ele fala que que ele tinha certeza, a convicção que aquele que começou a boa obra a completaria até aquele grande dia, né? Então, o importante é, aquilo que você começou, você pode conquistar, você pode reavaliar, você pode mudar, mas uma das coisas principais é que quanto mais você sente alegria, quanto mais você consegue se reconhecer e valorizar a sua história, você consegue também ser mais agradável com o outro sem perceber. Isso é fundamental. E aí é aquela questão que afeta aqueles que estão à sua volta. É como aquele, pastor Elber, quando a pessoa está vivendo num local de conflito, eu gosto de ver alguns filmes para poder avaliar isso. E aí entra um que fala uma palavra contrária lá para criar um tumulto e acaba todos aqueles que estão à sua volta comprando aquela briga que não precisava. E depois, quando ela avalia, ela fala, por que eu fiz isso? Né? Mas aí já tem os prejuízos. Mas você pode fazer a parte melhor também, se alegrando, valorizando a sua própria vida e levando outros também a sentir a mesma alegria. Maravilha. Outra perguntinha aqui, doutor Ignaldo. A Alessandra Lasma está falando o seguinte: pastor, e os amigos que a gente ama, mas são ingratos? Ela até riu aqui. O que a gente faz com essa turma, pastor? Ora por eles, a Bíblia diz para orar. Mas assim, a realidade é que você precisa estar atento que o outro é o outro. É ele mesmo. Ele tem as características dele. Se ele é ingrato ou não, vai depender da história dele. Tem muitas pessoas, sim, nós vamos observar que, embora a gente tenha muita mudança na vida, a gente vai observando isso, mas tem aquelas pessoas que aprenderam, e aí eu preciso estar atento por algumas coisas. Tem pessoas que são muito gratas, mas elas têm aquela questão de que sempre o senso de dever para o outro. O que é esse senso de dever? Ao longo da sua história, ela viveu um momento ou de desvalorização, menos-valia, ou dificuldades financeiras, em que ela quase que está, toda vez que vê alguém, ela é tão grata porque ela não consegue se valorizar. Agora, o ser grato porque eu sei que eu fui beneficiado, isso é maravilhoso, é estar atento. Agora, o ingrato é aquele que recebe e acha que o outro tem dever de suprir as necessidades deles. Aí eu trago um alerta. Qual é o alerta? Eu preciso estar atento de que aquela pessoa que é ingrata é comigo ou é por minha causa ou com as outras pessoas também. Primeiro detalhe, eu vou ajudar, eu vou cuidar, eu vou estar atento, mas vai chegar um momento que eu vou pôr um limite também, para que seja salutar na minha história, né? Senão daqui a pouco quem vai ficar angustiado e doente sou eu. Então, é entender que o outro é ingrato por natureza dele, pelas questões que ele aprendeu. Se ele não quer falar, eu posso pontuar para ele. Você já reparou? E, rapaz, a vida tem sido graciosa com você, a gente está aqui e você sempre tem uma palavra contrária. Isso se estiver me incomodando. Se não, tem pessoas que falam, é ele, deixa ele para lá. E ele vai viver a vida amargurada dele o tempo todo, achando que os outros têm que fazer as coisas para ele. E vai chegar alguém que vai falar assim, não vou fazer. Eu não sou obrigado a fazer. Eu tenho que saber quem sou eu. E não me sentir culpado no dia que eu não puder fazer. Muito bem. Bom, são 10 horas e 46 minutinhos. Continuando aqui com os recadinhos, a Alessandra Lasma está dizendo assim, ó, me chama para esse rolê aí, pastor. Não me deixa fora dessa. Olha aí, ó, a Alessandra gosta de motos, né? Desses passeios de motos aí, ó. Como eu falei, de uma turma lá em São José dos Campos, lá, né? De uma clube, como é que chama? Grupos, como é que chama, doutor Ignaldo? Sei não. Os motociclistas estão juntos lá, é associação, não, né? Só falou aí ainda há pouco. Enfim, é um clube lá, o Clube dos Motociclistas. Clube dos Motociclistas, cada um tem o seu nome. Faz parte dessa galera aí.
O Otaíde meu Deus, Gesilei. Eita, o nosso Otaíde, o exclusivo Otaíde Gesilei está dizendo assim, ó: bom dia, paz, meus irmãos, que legal ver vocês ao vivo, sempre ouço pela rádio, olha aí que legal. Obrigado, Otaíde, Deus abençoe. Otaíde. O Paulo Roberto Firmo mandando aí, confirmando, né, dando um joinha pra gente. A Alessandra Lasma falou assim, já deu like, bem likeado. Isso é bom. Quem tá aqui é a minha amiga Van Gomes também. Ela falou, pastor Welber é como é que é? Presbiano. Obrigado, Van, Deus abençoe. A Marileuza também está por aqui, ela está dizendo, bom dia, não desistam dos seus sonhos, temos a mente em Cristo, somos capazes, podemos todas as coisas em Cristo Jesus. A Alessandra Lasma está dizendo, motoclube abençoados, pastor. A gente primeiro tem que aprender esse nome, pastor, para depois virar motociclista de verdade aí, ó. A gente está meio fraco. Aí, a Maria Carmelita também está aqui, ela está dizendo, bom dia, pastor Welber. Eu perguntei há uns 15 dias atrás que sinto muita angústia, se isso pode ser depressão ou não, ou não tem nada a ver. Não sei se foi essa a perguntinha que a gente passou batido lá da última quinta-feira. Minha irmã Maria, o que a gente precisa estar atento em relação a isso? De onde vem essa angústia? O que essa angústia tem feito comigo, né? Qual é essa dor, né? Porque a gente geralmente não consegue nomear e fala assim, gente, aquilo apertado ali. E aí seria muito simplista da minha parte eu falar se é depressão ou não. Esse é um processo de investigação, um processo de cuidado. E aí por isso que eu vou dizendo sempre, procure ajuda, converse sobre isso, porque o rótulo, né, vou colocar a depressão, nome, né, como um rótulo. Por que eu gosto de falar como rótulo? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho depressão, o fulano teve depressão, e a gente para por aí. Agora, qual foi a causa? Quando começou isso? Quando que a irmã começou a sentir essa angústia, e isso vem afetando, incomodando a senhora, né? Qual é a dor, qual é a raiz dessa dor, né? E muitas vezes a gente vive angustiado, às vezes a angústia vem no nosso coração por fatos que aconteceram conosco ou que nós mesmos provocamos. Então, o importante é trabalhar isso, porque a depressão, como eu disse, ela começa você tendo desistência de alguma coisa, você já não quer mais fazer, perde o ânimo. Então, assim, muitas vezes vem aquela melancolia, aquela angústia, que eu preciso estar sabendo como que está os seus exames fisiológicos. Então você vai ao médico, você trabalha, e aí você não achou nada no organismo, não é falta de algum nutriente, alguma questão que precisa ser trabalhada ali, algum hormônio, não é nada disso. O médico vai falar, procure ajuda psicológica. E quando o médico faz isso, quero lembrar mais uma vez a todos os nossos participantes aqui e ouvintes também, que a questão quando ele fala procura um auxílio psicológico, é um heterossuporte para você poder conversar, para você poder falar da sua história. Muitas vezes a angústia vem porque aquela pessoa querida que eu tinha e eu não tenho mais, às vezes a gente tem só 1 ou 2 amigos, a gente sempre pergunta, quantos amigos você tem? E essa referência a gente perde e a gente se sente sozinho no mundo. Então o que eu preciso é trabalhar isso dali. Então, vamos pensar da seguinte forma, a senhora tem uma angústia, vem vivendo isso, procure ajuda. Ou se a senhora não se sentir muito bem ali, a princípio procurar, começa lá conversando com o seu líder espiritual, que é o gabinete pastoral, ajuda muito bem. Não, mas a questão toda é que quando eu vou conversar num set terapêutico, por causa, e é importante da ética, o sigilo ali médico, clínico, você vai poder, não tem julgamento, você vai poder falar sobre o que trouxe, o que aconteceu, e como lidar, porque não basta saber. É importante agora, o que eu faço a partir desse momento para aliviar essa angústia, para mudar essa história. Ok, minha irmã? Muito bem. Doutor Ignaldo, eu achei aqui uma pergunta da semana passada, que eu não sei se é a que ficou pendente, né? A pessoa está dizendo assim, eu não sei se o senhor respondeu essa, ela está dizendo assim, eu conheço uma pessoa que está em uma igreja e o tempo todo é desvalorizado. Não, acho que essa senhor respondeu. Desvalorizado pelo seu liderado e tal, o caso do pastor, acho que essa senhor respondeu, né? Não, essa eu respondi. Ela falou o que fazer e tal. É porque essa foi às 11h19, 11h17, né? Eu achei que tinha sido alguma coisa
Pode repetir ela. Aumenta um pouquinho o seu som aí, que eu acho que o meu me falhou aqui. Tá. Não, mas eu acho que não, essa o senhor respondeu. Essa aqui o senhor respondeu mesmo. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui eu estou ainda à procura, mas vamos lá, vamos continuar aqui no nosso bate-papo, melhor, no nosso os recados, né, lá no chat, tá? Daqui a pouco eu volto lá no nosso aqui no WhatsApp, tá bom? Os recadinhos lá do chat, então, continuando aqui, tá dizendo o seguinte, a Alessandra Lasma tá dizendo, Van Gomes, tô contigo. O pessoal da rede de web rádios cristãs amigas, mandando bom dia aqui pra gente. Alessandra Lasma, é motoclube, pastor, é motoclube. Motociclista, o senhor não erra, tá ficando mocinho, não erra mais. São José dos Campos tá top. Ela tá falando que, porque pra mim era tudo motoqueiro, né, irmão? Motoqueiro. Não, é motociclista. Uma vez ela me corrigiu. É motoclube, pastor. Motoqueiro não, é motociclista. Motoqueiros são os bagunceiros, motociclistas são os mocinhos do negócio aí. Aí, que legal. Muito bom. Doutor Aguinaldo, já tem aqui uma perguntinha. Deixa eu voltar agora aqui para o meu. Para atualizar aqui o meu WhatsApp, né? Porque chegou aqui uma perguntinha. Não tem muito a ver com o nosso tema, mas a pessoa está aproveitando a oportunidade. Ela está dizendo assim: problemas hormonais também causam depressão? Sim. Nós sabemos muito bem que alguns problemas, e por isso que a gente pede para que o exame fisiológico ele seja trabalhado. Por isso que a gente tem que seguir a questão da recomendação médica, visitar ao médico. Às vezes a gente tem aqueles traumas, aqueles medos de que se vai ao médico acha alguma coisa, né? Você vai avaliar. Vamos lembrar que a nossa vida, ela vai sendo transformada no dia a dia. Você pode mudar os seus sonhos, pode mudar os seus planos, você pode abortar alguns por escolha própria, mas também você precisa cuidar da saúde. Por isso que quando geralmente a pessoa chega lá, a gente pergunta como é que está a sua saúde, para saber como é que está o seu humor, como é que está acontecendo a sua história de vida, daquela anamnese, e a pessoa muitas vezes fala, e quando a gente pergunta, quem que te trouxe aqui? Ou o que te traz aqui? E muitas vezes a pessoa fala, olha, eu fiz os meus exames e deu tudo normal, o médico mandou eu procurar, porque se tiver alguma baixa, alguma coisa que precisa ser trabalhada ali, eles vão procurar. E quando os hormônios, quando alguma parte do organismo fisiológico está afetado, o corpo todo sente. A gente passa por isso. Então a gente precisa estar atento em relação a tudo isso dali, né? E aí a gente vai observando isso, né? Pessoal, temos pessoas que realmente já passaram pela depressão, aprenderam a lidar com ela, porque fizeram todos os exames, trabalharam e se sentem curadas da depressão, e tem pessoas que ainda estão vivenciando o processo. Então tem como viver uma vida mais saudável, leve e poder estar feliz em relação a isso, né? A Alessandra pergunta se tem cura definitiva, né? Temos pessoas que já foram curadas sim, né? Mas temos pessoas que vencem. Agora vamos lembrar, o nosso organismo, nós vamos atualizando a nossa história no dia a dia. Então pode acontecer agora, o que está causando isso? Se está direto, o que eu preciso trabalhar? O que eu preciso vivenciar? Tem pessoas que vão precisar de medicamento, por isso que a gente tem ajuda com um psiquiatra, e tem pessoas que vão ressignificar a sua história e vão ver que estão livres de tudo isso dali. Mas o que a gente precisa estar atento é cuidar a cada dia e valorizar a sua história, a sua vida todos os dias. Muito bem. Doutor Aguinaldo, eu achei aqui a pergunta da semana passada que o senhor não respondeu. Só que a pessoa, ela meio que deletou, né? Não sei se ela desistiu porque a gente não fez ou se desistiu por desistir mesmo, né? E aí eu nem sei se eu faço essa pergunta ou não. Mas a pergunta ficou registrada aqui pra gente, né? Porque fica registrada, e depois ela acho que ela meio que desistiu, porque eu não sei se pelo tempo também, né? Que a gente não teve tempo, ela apagou lá Pedimos perdão por isso. Então. Bom, mas ela não vai ser identificada. Ela está dizendo o seguinte: pastor, minha mãe guarda muitos traumas
Deixa eu só me organizar aqui melhor. Achou? Achei aqui. Não, calma aí. Agora vai dar certo. Pastor, minha mãe guarda muitos traumas, mágoas. Exemplo, do meu pai, coisas que eles viveram juntos e ela falou que eu mesmo já dorme no Senhor. Mágoas dos irmãos, né, dos filhos dela, ou seja, dos irmãos da ouvinte aqui, que desobedeceram e hoje sofrem consequências dessa desobediência e acredito que de mim mesma também, né? Ela botou aqui, inclusive, meio que rindo. Quando sentamos para conversar, ela gosta de voltar ao passado. E fico ouvindo, mas isso me incomoda tanto que às vezes prefiro evitar algumas conversas. Detalhe, minha mãe é evangélica. O que eu faço, pastor? Porque eu tenho muito receio de estar chamando a atenção dela. Tenho medo dela ficar chateada. E com isso gerar mais mágoas, né? Esse comentário é meu. E com isso acabar gerando mais mágoas, né? Então essa foi a perguntinha, doutor Ignaldo, que a gente não tinha achado na semana passada. Ok. A realidade quando a gente conversa com uma pessoa de uma certa idade, né, que vivenciou muitas angústias, ela muitas vezes não consegue lidar com essas histórias. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente está conversando com alguém e no setting terapêutico, por isso que é importante buscar ajuda, e eu perguntava com a pessoa, e a pessoa, assim, ela sabia da questão dela, ela tinha uma angústia, tinha uma agressividade com os outros, e eu perguntei por que ela estava fazendo isso, e ela colocou bem claro que era a forma dela se proteger. A pergunta depois foi assim, vale a pena gastar energia por isso? Mas nesse caso, pastor Elber, a gente vê que a pessoa, o que ela valoriza é isso daí. Compete aos demais, a essa irmã e os filhos, os que estão ali, ressignificar a história. Poder mostrar para ela, por exemplo, o tempo bom que foi estar junto com ela, que é estar junto com ela. E o que já passou, eu não tenho como mudar. Eu posso ressignificar. Então, assim, é aquilo que eu falei. Quando você está perto de alguém que vive reclamando, o desejo da gente é não estar perto dela. Ou então eu vou tomar a seguinte postura. Eu sei que vai acontecer isso. Eu sei que vai repetir a mesma. Como é que vale a pena você agora? Eu gostaria de continuar contigo. Né? E essa é a história. Então, tem pessoas que não vão conseguir e vão continuar vivendo essa vida doentia, essa dor, e querendo levar essa culpa que sente para o outro. Eu não preciso assumir essa culpa. Ela não é minha. Eu errei. Foi mudado, eu me arrependi, mudei. Então agora eu vou viver agora o melhor que a vida tem. E o melhor é estar com o outro nesse momento. E é mostrar isso para ela, é vivenciar isso, pastor El. Muito bem. A Ana Cristina está dizendo assim, ó, quando você tem traumas na sua vida causado por julgamentos que você passou na vida, isso traz e provoca sentimentos de angústia? É uma pergunta. Repete para mim, por favor, que eu ouvi pouco. Quando você tem traumas na sua vida causado por julgamentos que você passou na vida, isso traz e provoca sentimentos de angústia? Pode provocar, como também, pastor Elber, pode, se você ficar preso, e é esse o cuidado que a gente precisa ter, né? A gente ficar preso ao que o outro está falando. Quanto que o outro está falando me ajuda a ressignificar a minha história? Ou ele fica imprimindo em cima de mim, ele fica me colocando o sentimento de culpa. Então, se eu conseguir lidar com esses traumas e investir isso no setting terapêutico, eu vou conseguir também entender que o julgamento do outro é dele. Mas eu vou viver a minha vida bem. Quando eu valorizo a vida, eu não vou ficar preso ao que os outros estão me julgando. Eu estou dentro daquilo que é um padrão da minha vida, de história, daquilo que eu aprendi, porque eu trago a minha história. Né? E aí o que eu vivencio isso? Eu aprendi que o que é do outro é do outro. Aí um familiar meu vai falar, você não cresce na vida porque você não faz isso. Olha, mas eu prefiro seguir com a minha forma de viver, que eu vou estar tranquilo e não vou estar com dor de cabeça, vou dormir bem,
vou colocar minha cabeça no travesseiro e descansar, entendendo que eu não prejudiquei nem a mim nem a ninguém. Então, assim, eu preciso estar, então, atento sobre o que essas pessoas estão falando e por que está mexendo comigo, né? Porque se eu me fechar e for para ficar me culpando, né, a autoculpa, se eu ficar na autocobrança e ficar angustiado, a vida do outro vai continuar do mesmo jeito, ele me julga e vai julgar o outro também, ele vai julgar o próximo, e eu vou continuar deixando de viver. Então eu vou valorizar a minha história, você está me julgando por isso, né, e aí eu gosto de lembrar nessa rádio, nesse momento, que não é só da questão psicológica, mas a gente vai aprender, a gente aprende na igreja, aprende com pessoas que nos ajudam, que o que passou, se eu mudei a minha história, não vou viver mais aquilo. Eu tenho que ressignificar a partir daí, aquilo é passado. E o passado tem que deixar lá para o passado. Eu só preciso ter ele como referência para não cair nos mesmos erros. Mas eu posso pedir perdão, restaurar essa comunhão. Muito bem, 11 horas e 3 minutinhos. Doutor Aguinaldo, eu recebi aqui um recado da nossa produção aqui, que o senhor precisava sair hoje assim, mais pontual, né? Que toda vez a gente dá aquele né? Então, eu tenho só mais 2 perguntinhas, se der para o senhor responder, senão... Passou, passa. Isso, passa essas 2 perguntas, vamos dar só até no máximo mais 7 minutinhos aqui, que aí 11h10 a gente para, que eu preciso correr. Tá bom. A primeira perguntinha é a seguinte, essa aqui o senhor pode até deixar para a semana que vem, eu sugiro, né? Se o senhor quiser responder, fica à vontade. Mas assim, ó, o meu amigo, bom, como tá aqui no nosso WhatsApp, então eu não vou falar o nome dele, né? Não pode falar o nome. Então, ele está dizendo o seguinte, poderia falar sobre o transtorno de escoriação, é o tal do skin pink? Ele falou que está tomando sertralina há 6 meses, mas não consegue se livrar dessa coisa. É o que ele falou, que ele escreveu assim. Isso eu vou pedir para responder semana que vem. Me manda ele no... Tá bom, perfeito. Transtorno de... Cadê? Transtorno de escoriação. Ok. Manda para mim, pelo WhatsApp, eu vou responder, pedir ao nosso amigo que eu trago, pelo menos, a resposta semana que vem. Tá bom, aí ele botou aqui entre parênteses skin pinking, né? Skin pinking. Bom, e a outra pergunta... Bom, deixa eu só finalizar aqui com o pessoal do chat aqui. Deixa eu ver aqui. O Ataíde, ele está dizendo, Deus abençoe, em nossa segunda igreja batista de Osasco, temos um grupo de ciclistas. Toda quinta-feira pedalamos, uma bênção. Aí ele botou, segue o pedal. É isso. Hoje é dia então, hein, o Otaíde? Eita, top demais. A Alessandra Lasma já respondeu as perguntas se depressão tem cura, né? A minha amiga Carmelita, ela falou assim, ó, eu já procurei o profissional da área hoje e a segunda aula, isso foi a minha vida. A minha avó tinha... eu já procurei o profissional da área hoje. E a segunda aula, isso foi a minha avó. A minha avó tinha e chamava de Era melancolia. Melancolia, deve ser isso então. Tá certo. Então, muito bem. Quando a gente vai falar sobre personalidade, se eu não me engano, tem isso que a gente faz, tem uma dessas que fala que é aquela pessoa que é melancólica. Isso faz parte da personalidade, mas pode ser trabalhada. Não precisa ver. Então, assim, ela falava de melancolia para angústia, e eu preciso nomear o que é angústia e o que é melancolia, como é que eu posso lidar, ok? Então, a angústia é aquele sentimento que tem. A pessoa melancólica é aquela pessoa que é mais cabisbaixa, não responde. Então, tem que ver justamente qual é o sentido que ela está querendo, e a angústia pode ser mudada, pode ser trabalhada, né? Muito bem. O Paulo Roberto está dizendo aqui, doutor Aguinaldo, será que essa mãe não está inconscientemente repetindo um trauma que ela passou? Isso. Falando daquela pergunta que ficou para a semana passada, Paulo, muito provável, que geralmente a gente vai, a gente fala que a gente vai atualizando aquilo que eu não consegui trabalhar lá atrás. Por isso que quando a pessoa não consegue prosseguir, passar de um ponto na história dele, a gente precisa trabalhar para poder ele mudar e continuar a história de vida e concluir a história. Então, às vezes, um sonho não é realizado por causa de traumas lá do passado, que ele não consegue destravar isso na vida dele. Ele chega naquele ponto e vai falar, eu não consigo, eu nunca consigo, eu chego aqui, eu desisto, eu chego aqui, eu desisto. Vamos trabalhar isso daí, vale a pena valorizar a vida e trabalhar isso também.
Aí ele disse mais aqui, acho que não devemos aceitar palavras malditas. A Ana Cristina, ela está dizendo assim, eu agradeço o doutor Aguinaldo por responder a minha pergunta. Na verdade, eu não tive culpa de nada, mas fui acusada de algo que eu não fiz. Mas eu tratei essa situação com muita oração. Muito bem. Amém. Isso aí. Deus abençoe. Bom, e para finalizar, doutor Aguinaldo, a última perguntinha, e essa aqui é minha. Quais os recursos e ferramentas que aí o senhor sugere para quem está lutando para encontrar valor e significado na sua vida, doutor Aguinaldo? Como que eu começo a ter um significado na minha vida? Valorizando ela, trazendo aquilo que me traz, buscando aquilo que me traz alegria. Se a pessoa, uma boa leitura, ela é muito bom, a pessoa que trabalha a leitura, exercícios físicos, a gente às vezes sabe que às vezes a gente fica mal-humorado por causa do peso a mais, das dificuldades, então o exercício é muito bom, vamos lembrar aqui, né? Parar um tempo, qual foi a última vez que você parou para olhar? A gente sempre fala do clima de Brasília, seco, o sol, né? Mas qual foi o momento que você parou e viu um pôr do sol? Qual foi o momento em que você tirou para você, para falar, assim, a cabeça ficar leve, vazia, não tenho que, eu tenho que resolver isso, não. É agora aquele momento para parar. Quando que você viu um bom filme? Quando que você sentou com alguém e conversou sobre assuntos, não de trabalho, assuntos aleatórios que você deu aquela boa risada, conversou. Isso tudo é valorizar a vida. Então eu tenho que investir nisso. Estar próximo de alguém. Às vezes a gente se isola, né? Estar próximo, nós somos pessoas que são seres relacionais. Então eu preciso estar perto de alguém sem exigir do outro. Às vezes eu quero que o outro atenda a minha expectativa. É bom estar perto para poder conversar com alguém, lembrar de alguma coisa legal, bater um papo, né? Respeitando sempre um ao outro, né? Sem julgamentos. E isso são importantes a gente estar. Então é trabalhar isso e seguir a vida, né? O valorizar está nesses detalhes, nesses pequenos detalhes. Tirar tempo para si mesmo, tempo para estar se é casado, com o cônjuge, com seus filhos, viver bem, né? Tudo isso você está valorizando, e você vai tendo o retorno disso. O feedback de tudo isso é o bem-estar que você vai vivenciando, e você vai sentindo essa alegria, né? E se você que está aí conosco, participando, ouvindo ali também, você vai perceber, no dia que você fez algo, que você ficou desligado de todas as coisas, você teve com a pessoa conversando ali, seja sua esposa, seus filhos, e vivenciou aquele momento, aquela alegria, você saiu muito mais revigorado. E às vezes você traz na memória, eu poderia fazer aquilo, vai e faça, volta aquele encontro, vai passear, vai fazer as pedaladas aí, como o pessoal da pedalada ali, né? Cuidar da sua vida emocional, física e espiritual, estar bem em relação a tudo isso. Muito bem. Tem mais 3 perguntas, doutor Aguinaldo. Agora contigo, 11h10. Agora eu preciso ir mesmo. Tem como me encaminhar essas perguntas, pastor? Manda para o meu WhatsApp. Eu até respondo, eu até me proponho responder particularmente para a pessoa, mas me manda. Tá certo, então. Então tem mais 3 perguntinhas, mas a gente vai respeitar aqui o tempo do doutor Aguinaldo, porque ele tem compromisso agora. Bom, querido, obrigado, então. Deus abençoe. Semana que vem já estaremos em agosto. Já tem um tema já para a semana que vem, não? Para o mês de agosto? Sim, nós vamos começar e vai ser bom que essas perguntas também vai ser possível responder, pastor Elber, porque o que a gente vai fazer? No mês de agosto, eu vou trabalhando o seguinte tema, cuidando da saúde mental e emocional, criando hábitos saudáveis. Então, todos eles, primeira parte vai ser cuidando da saúde mental e emocional. Aí vamos falar sobre criando hábitos saudáveis, depois vamos falar trabalhando o seu autoconhecimento, trabalhando a sua resiliência, valorizando a sua história de vida, perdoando a si mesmo ou si mesma. Então, a ideia, semana que vem, é criar hábitos saudáveis. E se essas perguntas já estiverem dentro dela, eu respondo semana que vem. Caso contrário, me manda essas perguntas que eu até retorno para a pessoa durante a semana. Pode ser? Maravilha. Bom, são 11h11 em Brasília, doutor Aguinaldo. Bom fim de semana, Deus te abençoe, bom trabalho e até
mês que vem, se Deus quiser. Até o mês que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos e muito obrigado pela sua participação. Pode continuar mandando temas para a gente responder e a gente, ou pelo menos para a gente pesquisar junto e trabalhar aqui no nosso contexto vivencial. Forte abraço, pastor Elber, e abraço a todos aí. Valeu, querido. Deus abençoe, bom fim de semana e até quinta, se Deus quiser. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eginaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.